Meus amigos, inaugura-se no Brasil aquilo que alguns cientistas políticos já estão chamando de judicialismo de coalizão. Vocês sabem, o chamado presidencialismo de coalizão, que parece que foi revogado aí pelos donos do poder. O presidencialismo de coalizão, o que era? Segundo a boa doutrina da ciência política. Bom, disseram, o Brasil, pós-88, pós-redemocratização, entrou num processo assim de um milagre da multiplicação das legendas partidárias. Alguns dizem, nosso sistema partidário é uma sopa de letrinhas. Outros dizem, nosso sistema partidário é um antro de siglas, de facções partidárias, etc, etc. Bom, mas dizem os políticos mais pragmáticos. O que tem para hoje, ou o que tinha, era isso. Muitos partidos. O sujeito ia lá, abria o seu partido para chamar de seu. Nós vimos aí vários exemplos recentemente. Não é? PROS, não sei o que tal. Recentemente passamos por uma etapa de mudança, virou moda no Brasil, mudança dos nomes dos partidos, vocês se lembram? As fusões entre os partidos, agora já estamos na época da chamada... essas confederações partidárias, essas ligas partidárias, mas o que interessa é que desde 88 até meados de talvez 2018, 19 por aí, havia esse tal desse presidencialismo de coalizão. Significava que, diante de tamanha fragmentação partidária, tantos partidos, isso acabava dificultando um pouco o governante eleito para a presidência da República de fazer passar os seus projetos, suas políticas públicas, de ter a chamada governabilidade. Para ter governabilidade, era preciso então cooptar, buscar fazer a maior coalizão possível desses partidos, dessas siglas que Fernando Henrique chegou a dizer, de maneira bastante hipócrita, siglas de aluguel. Bom, vejam só, nós verificamos que o Fernando Henrique, lá atrás, praticando esse presidencialismo de coalizão, levou e elevou esse sistema de governo, vamos dizer assim, ao ápice. Critica-se bastante o modo pelo qual Fernando Henrique conseguira fazer aprovar a emenda constitucional da reeleição, beneficiando a si próprio. O PT criticou, mas só de fachada, não pode criticar de verdade o seu irmão siamês, o PSDB. Bom, e depois verificamos que Lula tratou de dar o estilo do PT ao presidencialismo de coalizão, que chama-se mensalão, no caso do estilo do PT. E por aí vai. Presidencialismo de coalizão era uma forma, então, de a União, quero dizer, o Executivo, cooptar, oferecendo alguma benesse para o Congresso, para que o Congresso votasse com os projetos do Executivo Federal. Veja, aí tivemos todas essas crises, passamos aí pelo impeachment antes de Collor, depois de Dilma, etc, passamos por mensalão, passamos por petrolão, tudo o que aconteceu, vocês sabem, recentemente na mudança desses governos, e agora estamos na fase, ou queríamos entrar na fase do emendão, as emendas parlamentares, para o governo Lula, que foi eleito com a margem, não tem base parlamentar suficiente para sobreviver em governabilidade, o governo Lula. Então, verificamos aí o ensaio do emendão, que é, libero emendas parlamentares para vocês, senhores parlamentares, votem comigo, por favor. Só que não está funcionando bem, além de ser muito caro, não precisa, na verdade, nem funcionar bem. Porque, na verdade, os sócios do poder do governo Lula já existiam, parece, ao que tudo indica, durante a pré-campanha, durante a campanha, talvez até bem antes de pré-campanha. São os sócios. Talvez Gilmar Mendes tenha nos dado uma pista quando, recentemente, uma moça da Globo News disse que Gilmar Mendes mandou avisar a Lula
que ele só voltou porque o STF quis. Então veja, parece, e muito principalmente porque nós estamos em tempo de desenfreado ativismo judicial, onde está escancarado que um dos poderes, que é o judiciário, a cúpula do judiciário, ele se exaspera, ele exorbita, ele exagera em suas funções. Isso é o ativismo judicial. O ativismo judicial significa que nós temos um judiciário inconstitucional, porque desobedece à Constituição, uma vez que a Constituição disse: entre os três poderes da República, executivo, legislativo e judiciário, tem que ter independência harmônica entre si. Cada qual no seu cada qual. No entanto, o judiciário cresceu para cima do executivo e do judiciário. Parece que o judiciário, ou a culpa do judiciário, deu algum suporte, como diz aí o Gilmar Mendes, para a volta do presidente Lula da Silva. Significa, então, que este governo Lula é devedor do ativismo judiciário. E ninguém esconde mais nada. Está aí as escancaradas, significando o quê? Se é devedor, o governo Lula tem então o judiciário como seu tutor. Uma vez que está caro demais manter o legislativo, manter o diálogo ou o pagamento das emendas parlamentares para o legislativo votar com as pautas do governo, nem precisa mais, porque o judiciário cresceu tanto, é tutor e verdadeiro governante do Brasil nesse momento. Então chama-se isso, já ninguém mais precisa do presidencialismo de coalizão, chama-se isso judicialismo de coalizão. Ou seja, significa que há um consórcio claríssimo entre o STF e o governo Lula, sendo que o governo Lula é tutelado. Manda de verdade o judiciário, melhor dizendo, a cúpula do judiciário. Isto não é aquilo que é contrário da verdade, isto não é invenção, isto não é terraplanismo, isto é o que se lê, a leitura que se faz da realidade que está à nossa volta. Vários cientistas políticos, inclusive de esquerda, a exemplo de Christian Lynch, ligado à Fundação Casa de Rui Barbosa, ligado a uma universidade fluminense na qual o Luiz Alberto Barroso também é membro, admitem, estamos vivendo o judicialismo de coalizão. Ou seja, se está difícil para o governo tentar dialogar com o Congresso e conseguir que o Congresso vote com ele está, isso também é inconstitucional, está alijando, deixando de lado o Congresso e está governando de mãos dadas com o Judiciário. O problema é que, repito, isso também é inconstitucional. O Judiciário não pode sair da sua casinha. Ele arrebentou todas as paredes e o telhado